O que é liame normativo? Culpa. Por que é culpa? Porque a culpa ela tem que vir expressa pela lei. Artigo 18, parágrafo único. Só haverá punição a título de culpa se houver previsão legal. Então eu posso ter uma coautoria num crime culposo. Eu posso ter. Por exemplo, eu dirijo o carro, tá certo? Eu dirijo o carro e o meu companheiro está me auxiliando que eu desenvolva uma velocidade excessiva, ou dois pilotos de barco, cada um num controle do avião, portanto, sei lá, uma modalidade assim. Eu posso ter um concurso de agentes num crime culposo, mas para que exista esse concurso, há necessidade aqui no crime culposo de um liame normativo entre eles. Ambos têm que ambos não, um pelo menos tem que ter conhecimento de estar contribuindo para o resultado final. Entendido? Agora, não obstante a necessidade deste liame subjetivo ou normativo entre os agentes, não há necessidade de prévia combinação. Não há necessidade de uma prévia combinação. Tá? Não, é o mesmo ainda. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: embora tenha que existir uma ligação subjetiva ou normativa entre o concorrente, eu tenho que saber que eu estou contribuindo para o resultado do outro. Não há necessidade de combinação prévia. Tá? Não se exige uma combinação prévia. Por quê? Porque a empregada doméstica, por exemplo, que percebe a presença de um ladrão à espreita da residência e, para vingar-se da patroa, deixa a porta aberta para que o ladrão tenha a entrada facilitada e subtraia a casa, ela responderá também por furto. Por quê? Porque eu tenho uma pluralidade de condutas, a conduta dela foi relevante, porque ela deixou a porta aberta e facilitou a entrada. Houve uma ligação subjetiva entre ela e o ladrão para o resultado, ela concordou, ela aderiu ao resultado pretendido pelo ladrão, mas não há prévia combinação entre eles. E daí? Pouco importa. Não importa. Não precisa haver uma prévia combinação. O que se exige apenas é que haja uma ligação subjetiva, um liame subjetivo, uma adesão ao resultado pretendido pelo agente. Porque nessa hipótese, o ladrão, o furtador, não responderá pela qualificadora. Ele não responderá pela qualificadora. Por que ele não responderá? Porque ele não tinha consciência de ter sido contribuído. Mas ela responderá pelo furto dele. Certo? Entendido? Alguma dúvida? Dúvida? Tudo bem. E para alguns doutrinadores, o quarto requisito: homogeneidade de elemento subjetivo e normativo. Homogeneidade de elemento objetivo, aliás, de elemento subjetivo e normativo. Ou seja, para que nós tenhamos concurso de agentes, estes concorrentes devem agir ambos dolosamente ou ambos culposamente. Os dois devem agir dolosamente ou devem agir culposamente ambos. Se a empregada, por culpa, deixa a porta aberta, ela não responderá pelo concurso, pelo crime de furto. Porque não há homogeneidade de elemento subjetivo aqui no caso. Só haverá concurso de agentes quando houver homogeneidade de elementos, ou subjetivo ou normativo. Entendido?
Este requisito traz duas regras, duas regrinhas, bem simples. Primeira regra, este requisito ainda, hein? Traz duas regrinhas básicas. Primeiro requisito, não há participação dolosa em crime culposo. Não há participação dolosa em crime culposo. Se o sujeito culposamente está dirigindo a 200 km por hora e o seu parceiro, querendo matar o transeunte lá, o pedestre, faz, por exemplo, uma manobra, puxa o volante, ele responderá pelo crime doloso e o motorista a título culposo. Não haverá concurso de agentes entre eles. Qual a consequência do concurso de agentes? Qual a consequência do concurso de agentes? Responder pelo mesmo crime nos termos do artigo 29, teoria unitária ou monista. Não haverá entre eles concurso de agentes, porque não há homogeneidade nos elementos. Um agiu com dolo e o outro agiu com culpa. Então a primeira regra deste requisito é: não há participação dolosa em crime culposo. E o inverso, que é a segunda regra, também é verdade. Não há participação culposa em crime doloso. Certo? Professor, mas ao assumir o risco de estar correndo... Não, mas aí você está falando em dolo. Se ele assumir o risco de estar naquela velocidade, aí ele está agindo dolosamente. O parceiro dele, se agir dolosamente, aí ele poderá responder a título doloso. Mas aí tem concurso de agentes, porque ele agiu dolosamente. Eu estou falando especificamente na hipótese de crime culposo da parte do motorista e o outro crime doloso. Tá? E a segunda regra é o contrário. Não há participação culposa no crime doloso. É o caso da empregada. A empregada que culposamente, por negligência, deixa a porta da casa aberta, ela não responderá pelo furto. Por quê? Porque a sua participação foi culposa. E não há participação culposa num crime que é doloso, porque não há homogeneidade de elementos. Tá certo? Para que nós tenhamos o concurso de agentes, eles devem agir de forma homogênea em relação ao elemento. Elemento subjetivo dolo ou elemento normativo culpa. Entendido? Alguma dúvida? Então, quais são os requisitos do concurso de agentes? Primeiro, pluralidade de condutas. Segundo, relevância causal de cada conduta. Terceiro, tudo bem, liame subjetivo ou normativo. E quarto, homogeneidade destes elementos subjetivo ou normativo. São os requisitos do concurso de agentes.